Então, nesse vídeo, a gente vai começar a implementar o nosso projeto, nossa API sobre cervejas. Na aula passada, no vídeo passado, a gente falou sobre, fez um Hello World, explicou como é que ia funcionar o projeto. Então, como eu comentei no vídeo passado, esse repositório ele tem várias branches. Cada branch equivale a um estágio do que a gente está desenvolvendo, do que a gente está aprendendo. Nesse primeiro projeto, nesse próximo estágio, agora nesse vídeo, nós vamos ver sobre como é que vai ficar um pouco a estrutura do nosso projeto e vamos criar a entidade que vai representar a nossa cerveja, certo? E a gente vai aprender com isso, vai aprender alguns conceitos novos e bem interessantes. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar um checkout para branch 2 structure, certo? E vou abrir o meu VS Code de novo aqui. Então, o que mudou aqui no nosso repositório, né, nossa branch? Então, na branch anterior, na branch master, eu tenho um main.go que fica na raiz, que lá ele tem o nosso Hello World. Aqui eu criei dois novos diretórios. Um diretório chamado web, vamos por partes, um diretório chamado web, que é onde vai ficar a nossa API. Tá? Aqui eu criei dois arquivos, um que é o main.go e o handlers. Então, o main.go, lembra que eu comentei que para criar um binário no meu projeto, eu preciso ter um pacote main, certo? Em algum lugar eu tenho que ter uma função, um pacote main com uma função main. Ou pelo menos não necessariamente um pacote main, como a gente tem que ter um pacote main com a função main, certo? Mas não necessariamente, o que eu ia falar na verdade, não necessariamente o main.go, esse pacote main precisa estar na raiz. Por que ele está dentro da minha pasta web? Porque se eu quiser agora, nós vamos construir uma API, mas digamos que eu também queira construir essa minha estrutura. Eu também queira construir um aplicativo para linha de comandos. Então eu ia criar aqui um diretório chamado CLI e eu ia ter dentro do CLI um main.go, certo? O que significa? Eu vou ter no meu repositório eu posso ter várias aplicações, uma aplicação web, uma aplicação CLI, eu posso ter um Lambda com um main dentro dele, e eu posso, no momento de compilar separado isso, pegar e gerar só o binário do meu web, só o binário do meu CLI, etc. Por isso que eu criei essa pasta web. Aqui dentro vai ter um main desse aplicativo web, dessa minha API. Eu poderia ter chamado de API também. E o meu handlers, que é o que vai tratar as minhas chamadas HTTP, as minhas chamadas. Eu vou apagar o meu CLI aqui para não deixar confuso. CLI, certo? Vamos voltar para o nosso exemplo aqui. E eu criei aqui dentro um pacote, uma pasta chamada core. Dentro dessa pasta core, eu tenho um pacote chamado beer. Dentro desse pacote beer, dessa pasta beer, eu vou ter dois arquivos. Um que é a entidade, que eu vou definir o que é uma cerveja, no meu caso, e o outro que é o meu serviço, que vai ser as regras de negócio, as manipulações que eu vou fazer sobre isso. Tá? Então aqui cabe um parênteses. Como o foco desse curso é eu construir uma API, e não tanto eu construir uma API usando a melhor arquitetura do mundo, eu vou construir esse API com uma arquitetura bem simples, que eu tenho dividido em duas camadas. Uma é a camada de negócio, que está dentro do meu core, e outra é a minha camada de acesso a esse negócio, que é a minha camada web, certo? Então, eu só dividi aqui em duas camadinhas. Uma camada onde vai estar toda a regra de negócio, o que é uma entidade, quais são as manipulações, as ações que eu posso fazer sobre essa entidade, como criar, atualizar, deletar. E uma segunda camada que é a camada web, que vai ser os handlers, vai ser as requisições que vão usar o serviço, certo? Então é uma arquitetura bem simples, mas eu recomendo fortemente duas outras arquiteturas. Deixa eu fazer uma autopromoção aqui, que é a Clean Architecture, que é uma arquitetura bem mais completa para trabalhar com projetos de qualquer nível, mas
minha internet está um pouco lenta aqui. Eu vou deixando abrindo, depois eu volto a mostrar isso. Duas arquiteturas mais complexas, que é a Clean Architecture e a arquitetura do GoKit, que é o framework para fazer microserviços. Então, no meu site, no automated.net, depois eu vou colocar os links na descrição do vídeo, automated.dev, eu tenho um post e uma palestra sobre Clean Architecture e um post e uma palestra sobre GoKit. Tá? Então, são duas arquiteturas que dividem em mais camadas. Mas para o nosso caso aqui, nosso cenário, 2 camadas é o suficiente para fazer essa API bem simples. Certo? Então, no meu entity.go, então olha só, eu tenho package beer. Eu estou criando um pacote que se chama beer, porque é o nome do meu diretório. Então, essa também é uma regra. O nome do meu pacote tem que bater com o nome do meu diretório. Não precisa ser, não interessa se o beer no momento está dentro do core ou dentro da raiz ou dentro de qualquer coisa. O nome do pacote é o nome do primeiro diretório, do primeiro nível, tá? Não é tipo Java que eu tenho que ter br.projeto. não sei o que, não tenho a raiz inteira, sabe? O caminho inteiro. Aqui em Go, eu simplesmente tenho o nome do pacote, é o nome da pasta onde ele está contido. Tá? Então, esse é o meu pacote vir. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um tipo. Tá? Em Go tem esse conceito que eu posso, tem os tipos primários, como booleano, string, error, etc. E eu tenho tipos que são criados pelo usuário, certo? Eu posso criar um tipo, sei lá, eu posso fazer type código, que ele é do tipo int64. Então, e daqui para frente do meu sistema, eu posso usar o tipo código. Eu posso definir em qualquer lugar, posso vir aqui no meu main, no meu serviço, e dizer que var x é do tipo código, certo? E ele é do mesmo tipo que inteiro, mas eu posso fazer isso para, a gente poderia fazer isso, acho que aqui eu faço isso, tá? Então eu posso criar tipos específicos para minha regra de negócio. Aqui eu estou criando um tipo que eu chamei de beer e ele é uma struct, certo? Ele é uma estrutura. E uma estrutura é uma coisa, um construto, uma construção que tem coisas dentro dele, tem outros tipos dentro dele. Fazendo uma analogia bem simples, é como se fosse uma classe em PHP ou uma classe em Java, certo? Então aqui eu estou criando o tipo peer, que eu dei o nome, ele é uma struct. Um detalhe que eu comentei numa aula, no vídeo passado, perceba que o nome do tipo ele está em letra maiúscula. Por quê? Porque ele é público, certo? Eu posso criar tipos, naquele exemplo que eu dei aqui, ó, o código, ele está com uma letra minúscula. Então, esse tipo, ele só consegue ser acessado por outras funções que estão dentro do mesmo pacote. É como se fosse o private lá o protected, se não me engano, do Java. Faz tempo que eu não uso Java. Ou seja, se o nome da variável ou da função está minúsculo, a primeira letra, ele só pode ser usado dentro do próprio pacote. Como eu fiz aqui o beer com a letra maiúscula, ele é público. Eu posso usar ele em qualquer lugar. Mesma coisa para as variáveis que estão dentro dele. Então, meu ID é do tipo int64, eu posso ter int32, int64. O name é do tipo string, o type é do tipo beer type e o style é do tipo beer style. Já vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas aqui eu tenho uma definição. Então, uma cerveja é formada por um ID, que é um inteiro, um nome, um tipo e um estilo, certo? Outra coisa que é nova aqui para quem está começando em Go. Isso aqui, ó, são tags. Eu posso criar dentro da minha estrutura, botar tags. E essas tags, elas são usadas, podem ser usadas para diversas coisas. No meu caso aqui, eu estou usando uma tag chamada JSON e estou dizendo que para essa tag JSON, esse ID é tudo minúsculo. JSON, para essa variável, com a usando a tag JSON, ela vai ser minúscula. O que significa isso, especificamente da tag JSON? Significa que quando eu usar o conversor de estruturas para JSON do Go,
o nome dessa variável vai ser em minúsculo, não vai ser ID maiúsculo, certo? Eu poderia ser, por exemplo, name of beer. Tá? Eu estou dizendo para o conversor de JSON que quando eu quero converter ele, vai ser dessa forma. Tanto converter de estrutura para JSON, quando eu quiser gerar esse JSON lá no meu REST API como resultado, quanto ao contrário, quando eu tenho um JSON e quero transformar esse JSON em uma estrutura do Go. Então, é para isso que serve essa tag. Existem diversas outras tags, várias bibliotecas. Eu tenho, por exemplo, uma tag XML, que eu quero que seja name, que seja nome, por exemplo. Ou seja, eu posso colocar várias tags para a mesma variável e ela vai ter comportamentos diferentes. Só não lembro agora se precisa ter uma vírgula ou não. Tá? Depois eu confiro, deu um branco, mas eu acho que é só um espaço mesmo. Tem bibliotecas, por exemplo, biblioteca do ORM, como o GoRM, que serve para fazer a conversão de structs para inserção automática em banco de dados. Você tem uma tag DB. Tá? Então, várias bibliotecas fazem uso disso, dessas tags que você pode definir na sua estrutura. Então, você vai ver bastante, isso é bem útil para várias coisas, certo? E deixa o teu código mais legível, tá? Tem alguns poréns de como você vai usar isso, por exemplo, aqui na Architecture, mas isso é decisões da arquitetura, mas é muito legal, muito útil essas tags. Outro ponto que eu comentei aqui, veja que o meu type, a variável type, ela é do tipo beer type. Aqui embaixo eu defini o que é um beer type. Então, beer type, ele é um int. E eu disse que eu tenho 4 tipos de cerveja, então eu criei constantes. Uma constante chamada Type Ale, que é vale 1, Type Lager, que vale 2, Type Malt, que vale 3, Type Stout, que vale 4. Por que eu estou fazendo isso? Para ficar legível, certo? Veja que é muito mais legível eu ter isso aqui do que isso aqui, ó. Certo? Na prática, ele é um inteiro. Na prática, o type e o style, ele é um inteiro. Só que quando eu crio um tipo para ele, fica muito mais legível para quem está dando manutenção, para quem está alterando o meu código, saber o que ele é, certo? E aqui eu simplesmente disse que ele é um inteiro, pode ver que ele é um int. Eu tenho um int 64 e tenho um int. O int 64 e o int 32 a gente usa para quando a variável eu preciso fazer cálculos mais complexos, etc. O int é uma subset, então ele é bem simples, para valores pequenos você pode usar só o int. E aí aqui eu tenho outra coisa bem legal de Go, é que eu posso definir uma função que ela está atrelada a uma variável, a um tipo, desculpa. Eu posso definir uma função que ela está atrelada a um tipo. Olha só, eu estou criando aqui no nosso exemplos passados, eu criei lá uma func, dei o nome da func e disse os parâmetros e o tipo de retorno para ela. Aqui eu tenho uma construção um pouco diferente. Ó. Eu tenho uma func, eu estou dizendo que essa func ela vai estar atrelada a um tipo, ao tipo beer type. E ela se chama string e vai retornar string. E aqui eu tenho um switch. Caso o valor tenha recebido, seja type ale, vai retornar o texto ale. Se for type lager, vai retornar. Então eu posso fazer isso aqui, ó. var x é do tipo type ale. Eu posso fazer fmt.println x.string, certo? Eu estou criando uma função e atrelando ela a um tipo, certo? Isso é muito legal porque eu posso atrelar a qualquer tipo. Eu posso ter, por exemplo, posso atrelar a um string, a um boolean, a uma struct. Aqui eu estou atrelando a um inteiro. Eu estou dizendo que uma variável que é do tipo inteiro, ela tem uma função atrelada a ela. Eu posso criar várias funções para isso. Eu posso atrelar várias funções. Então, isso dá uma liberdade muito grande para o desenvolvedor, para a pessoa que está desenvolvendo, deixa o código muito mais legível, certo? Isso ajuda muito o editor de textos, aqui, a tua IDE, a navegar dentro do código, a dizer o que você pode fazer com a variável. Então, isso é muito útil e isso é muito usado, tá? E aqui eu fiz a mesma coisa com o Beer Style.
Aqui tem um outro exemplo legal, outra construção. Aqui eu fiz uma const e disse 1, 2, 3, 4. Aqui existe uma construção legal de Go que eu posso dizer, ó, eu criei um tipo chamado BeerStyle, que ele é um inteiro, e que aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, const style, amber, blonde, brown, cream, dark, pale, todos os estilos de cerveja. E aí eu estou usando aqui, em vez de fazer, eu poderia fazer isso aqui, ó, igual a 1, igual a 2, igual a 3, só que isso seria boring de fazer, né? Então, o Go tem essa construção aqui, ó, iota mais 1. O iota começa de 0, eu quero que comece de 1. Só para mostrar um exemplo aqui para vocês, para ficar igual ao exemplo anterior. Então, o que acontece? Quando eu vou compilar o meu código, o compilador vai ver, é iota que é 0, eu não lembro, desculpa, eu não lembro o significado dessa sigla, desse termo, mas ele vai pegar, no caso, 0 mais 1, então vai ser 1, 2, 3, etc. Então ele vai, na hora de compilar, ele vai preencher isso para ti e jogar dentro do binário. Se eu colocar aqui style trash, é uma cerveja muito ruim, certo? Ele automaticamente, quando compilar, ele vai adicionar o valor para ela, o próximo valor aqui, tá? Então, o IOTA é útil para isso. Só tome um cuidado, porque se você está usando isso para gerenciar o teu código, tua regra de negócio. Se você vir aqui e botar aqui o style trash aqui no meio, quando se compilar, o Pilsner, que era o valor anterior, vai ser um valor novo. Tá? Então, sempre que você for usar IOTA, sempre adicione no final, principalmente se é uma variável que você vai gravar em banco, você vai usar como identificador, pode ser que isso mude os valores e isso possa causar problema. Tá? Mas isso aí também ia acontecer dessa forma aqui. Né? Se você colocar aqui no meio o type trash aqui, que agora esse cara aqui vai ser o 4 e eu tenho que fazer esse aqui ser o 5, também era um problema, né? Só que como aqui está mais visível, fica menos, talvez fica menos fácil você cometer esse equívoco. Mas aqui do IOTA, então lembre sempre que ele faz isso para ti, seu compilador vai fazer. E aqui é a mesma coisa, eu estou criando uma função chamada string, que vai retornar um tipo string, e eu estou atrelando ela ao tipo beer style, certo? Eu estou atrelando ela ao beer style. Tá? Então, cada vez que eu fizer a variável do tipo beer style ponto string, ele vai executar esse código aqui, certo? Vai executar esse switch. E eu posso atrelar funções a tipos, não somente aos tipos que eu criei. Eu posso atrelar a função aos tipos padrão da linguagem também. Eu posso atrelar uma função a um tipo inteiro, por exemplo, ao tipo string, ao tipo error, certo? Então eu posso fazer esses detalhes assim. Então isso deixa a linguagem muito mais produtiva, muito mais legível. Eu gosto muito desse poder que eu tenho aqui de criar tipos, porque isso é simplesmente para o benefício da pessoa desenvolvedora, certo? E não do código. Eu fazendo dessa forma, o código não vai ficar mais ou menos produtivo, performático, mas a produtividade da pessoa que está desenvolvendo é muito maior, porque você consegue saber o que é um style, quais são os valores, etc. Então, o que eu fiz aqui? Eu defini a minha entidade. Então, como eu comentei, nossa arquitetura tem duas camadas. E aí eu tenho outras funções aqui. Eu tenho meu service.go, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, aqui eu vou definir quais são as, as funções que eu vou trabalhar, as funções da regra de negócio que eu vou trabalhar sobre minha entidade. E aqui no meu web eu tenho o meu main, que por enquanto está vazio, e tenho os meus handlers, que eu não tenho nada aqui dentro. Eu deveria aqui ter um pacote, um package, estou vendo que está até errado, mas como a gente vai trabalhar isso nas próximas aulas, próximos vídeos, aqui a gente focou em duas coisas. Eu queria explicar para vocês a arquitetura do nosso projeto, certo? Que ele é composto por duas camadas e focar na camada mais interna, que mais básica, que é a minha entidade. Pode ver que aqui, por exemplo, por enquanto eu não coloquei validação, eu posso depois incrementar coisas, eu posso colocar, por exemplo, atrelar uma função ao meu tipo beer para fazer validação de tipo, etc., validação de valores, limpar. Depois a gente pode ver mais coisas sobre isso. Então, a gente viu bastante coisa aqui. Então, resumindo,
eu posso criar tipos. O tipo struct é muito importante, é muito usado para agrupar coisas. Ele seria o mais próximo, uma analogia mais próxima de uma classe, em outras linguagens. Eu posso criar tipos e eu posso atrelar funções a um tipo, certo? Tanto tipos primitivos quanto tipos que eu criei. E que isso é muito útil para... A gente vai ver mais para frente, conforme a gente for usando, como isso é importante, como isso é útil para o nosso dia a dia. Certo? Então, espero que esse vídeo... agora as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais densas, mas eu acho que aqui eu vou indo camada a camada, passo a passo, para a gente entender como é que as coisas funcionam. Certo? Até o próximo vídeo.